Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. E uma sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Satisfação estar de volta com você, mais uma vez, ao vivo com o programa Opinião, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre neste horário, das 7h30 às 8h30 da noite. Hoje a gente vai falar, rapaz, olha, de muito assunto importante para a gente abordar aqui com o João Marcelo Brandini Nespoli, que está aqui na condição de coordenador de defesa sanitária animal do nosso INDEA Mato Grosso. Mas você já viu, né? Estado campeão aí no rebanho. Aliás, vamos até atualizar o nosso rebanho bovino, não é? E outras questões mais desta área que diz respeito aí à alçada do nosso João Marcelo, que está aqui já, não é? A postos, já a gente já vai abrir. Eu quero falar aqui com o Lorenberg, perguntar se está tudo bem, está tudo certo, tranquilo, muito frio nesse Cuiabazão, ou não? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Está fazendo muito frio, né, Paulo? Muito, né? Só se falar no seu quarto lá, naquele ar-condicionado, porque é terrível Cuiabá, né? Falar de calor é chover, né? Perdão pelo trocadilho infame, mas é chover no molhado. É chuva quem está precisando, na verdade, né? Enfim, muito bom ter você aqui, esteja à vontade para interagir conosco, caso você tenha alguma pergunta aí para o João Marcelo nessa área aí, não é? Ele está aqui na condição de coordenador de defesa sanitária animal do INDEA. Vamos falar também sobre a questão da soja aqui também, tem alguns assuntos que eu botei aqui, se ele não puder responder, a gente marca com o outro que possa falar, né? Mas porque lá no INDEA tem assim, tem algumas coordenadorias e o João Marcelo responde por essa da ordem animal aqui. Muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado. Hoje que estamos ao vivo aqui, nessa sexta, 17 de novembro, qual é o rebanho do nosso... Porque assim, eu sei que tem um trabalho em curso onde se pretende com esse trabalho, o resultado desse trabalho é atualizar, mas é possível dizer qual é o nosso rebanho hoje aqui no estado de Mato Grosso? Boa noite. Boa noite Paulo, boa noite Lorenberg, boa noite a todos. Bom, o rebanho estimado agora em maio passado, né, foi de 24? Oh, desculpa, 34,3 milhões de cabeças arredondando, né? Uhum. Então é o maior rebanho do Brasil, né? Ele vem numa crescente, né? São vários anos já que o rebanho mato-grossense vem crescendo. E agora, desse ano para cá, né, pode estar havendo a inversão desse ciclo, né, porque começou a haver muito abate de fêmeas, né, muito abate de matrizes, inclusive, né, e com isso ocorre também, além da diminuição dessas matrizes no rebanho, tem também a diminuição da produção de bezerros. Mas tem um estudo em curso, um processo em curso que vai atualizar isso até final de novembro ou não? Isso, justamente. As campanhas de atualização de estoque são realizadas nos meses de maio e novembro. Até o ano passado, né, eram campanhas de vacinação de brucelose, que eram feitas em maio e novembro. Como a vacinação foi retirada, ela foi substituída por essa campanha de atualização de estoques. Então, nesses meses, o produtor rural, né, procura a unidade local do INDEA, ou faz essa atualização pelo módulo do produtor e declara todo o seu rebanho, não só de bovinos, mas também de bubalinos, de aves, de suínos, de caprinos, de ovinos, equinos e todas as espécies. No geral, né? Não no só geral. bovino. Então, até o final de novembro que deve ter a conclusão desse... Justamente, é uma campanha obrigatória, né? E o produtor, então, tem o prazo aí até o último dia agora do mês de novembro para procurar uma de nossas unidades ou então fazer pela internet. Eu não entendo, rapaz, por que você falou que estão matando as fêmeas? Isso entre os humanos é feminicídio. Lá, no caso, qual que é o pulo do gato nessas? Por que as fêmeas são abatidas? Isso faz parte, comum isso? É comum, isso faz parte do ciclo pecuário, né? Então, quando
o preço do bezerro está alto, né, os produtores seguram suas matrizes e vão produzindo bezerros. Né? Aí desde o ano passado o preço começou a cair e os produtores começaram então a preparar suas fêmeas para suas matrizes, né, bovinas para enviar para o abate. Isso significa dizer que pode cair o número no rebanho, o número final pode cair, na comparação com o último levantamento? Apontou quase 34 milhões e 300. De repente, no próximo pode aparecer 30 milhões ou 32 milhões. Se ocorrer a queda, não é tão grande. Não é Normalmente, grande assim, a população bovina ela tem umas flutuações bem lentas, né? De 1 milhão, de 500 mil entre campanhas. Né? A gente não sabe, é impossível para a gente precisar exatamente quanto. Né? Mesmo porque o corte em maio tem menos bezerros nascidos do que em novembro, naturalmente. Né? Então, se a gente fizer, vamos dizer assim, que se tivesse estabilizado o rebanho, sempre que se faz apuração em maio é menor do que em novembro. Mas então, o de novembro pode ser menor, o resultado de novembro pode ser menor que o de maio, né? Pode ocorrer. 34 milhões e 300, digamos que seja coisa de 200 mil, 150 mil, já vai ser... Pode ficar muito próximo desse rebanho de maio, próximo do apurado em maio. Eu vou perguntar daqui a pouco também, eu vou chamar o Lorenberg para conversa aqui, mas eu queria saber por que no segundo semestre nasce menos, né? Nasce mais bezerros do que... Mas enfim, tem muito assunto para a gente falar sobre isso e outras coisas mais. Professor Lorenberg? Coordenador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, nós ganhamos e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu aqui tenho, coordenador, uns quatro temas que eu gostaria muito de ouvi-lo, até porque foge do meu conhecimento. E a primeira são, na verdade, 3 perguntas juntas. Eu vou fazer as 3 juntas. O que é brucelose? E a segunda questão, quais as estratégias no combate da brucelose? E a terceira, que na verdade são 2, né? Junto com a terceira, junto com a primeira. Quais são os sinais, os sintomas que o produtor identifica no seu animal ou nos animais a brucelose? E uma quarta, quais são os mesmos sintomas ou quais são os sintomas que podem ser identificados no ser humano? Porque o ser humano não está longe ou imune a essa doença. 4? 4 questões. Não tem mais uma, não, porque o Lorenberg está empolgado hoje. E até que dizer, Lorenberg, que eu também sempre tive, imagino que você também, que está assistindo o programa Opinião, essa dúvida, né, sobre brucelose. Oportunidade de ouro aqui para o João Marcelo esclarecer. Brucelose, fala aí. Sim, bom, vamos começar pelo fim então, porque ela é uma zoonose. Né? Se a gente for falar da doença, ela é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença dos animais que pode ser transmitida para o ser humano. E quem é que está exposto a essa doença? Né? As pessoas que lidam diretamente com animais, né? Os tratadores, os médicos veterinários, né? Enfim, o ordenhador, quem está ali no seu dia a dia lidando com os animais. Porque ele pode ali, se ele entrar em contato com um animal brucélico, né, contrair a doença. Também essa doença pode ser transmitida pela própria vacina. Né? A vacina de brucelose é uma vacina viva. Então, essa vacina é sempre aplicada sob a supervisão de um médico veterinário, né, que depois vai emitir o atestado de vacinação. Né? Por ser viva, né, tem que tomar uma série de cuidados para evitar se contaminar, né, se infectar durante a aplicação da vacina. Então, nos animais, os sintomas, né, o sintoma predominante na fêmea, na matriz, é o aborto, é o mais visível. Normalmente, ele causa aborto, ele pode causar retenção de placenta, né, que é aquele resto que fica após o parto, bezerros fracos. Né? Então, esses aí, vamos dizer assim, são os nascimentos de bezerros fracos. Esses aí são os principais sintomas e são justamente os que vão afetar a produção. Né? Então, o produtor, nesse momento, quando ele não controla a brucelose, ele tem aí essa queda, né? Essa quebra na sua produção. Né? Um bezerro perdido tem um valor muito grande e pode causar um prejuízo aí para esse produtor. E diante disso, né, diante de toda essa complexidade, por ser uma zoonose
E por essa doença atingir a produtividade dos rebanhos, né, é que ela tem um programa específico para seu controle, que é o Programa Nacional de Controle da Brucelose e da Tuberculose. É um programa do Ministério da Agricultura que é executado aqui no estado de Mato Grosso, no que diz respeito à certificação, pelo INDEA, né, no que diz respeito à fiscalização, e pelos produtores rurais e médicos veterinários privados, que ficam encarregados aí de providenciar a vacinação de suas bezerras de 3 a 8 meses. É obrigatório aqui no estado de Mato Grosso a vacinação de bezerras nessa idade, de 3 a 8 meses. É uma dose única. Vacinou o animal, ele já vai ter a proteção, né, até o certo nível que a vacina permite, durante sua vida produtiva. Então, essa é a providência, né, principal, que é a vacinação. Além disso, o produtor pode optar, aí é facultativo, e isso melhora muito a eficiência do controle, que é examinar e eliminar as fêmeas positivas, né? Então, isso acelera, vamos dizer assim, a retirada da doença do seu rebanho, né? Nos machos, né, esqueci de falar que nos bovinos, nos touros, ele pode causar orquite, que vai inflamar lá os testículos, né, a bolsa escrotal dele fica maior, né, então isso é uma orquite que inutiliza também o touro. Então, às vezes, um touro de alto valor genético pode ser inutilizado porque foi exposto a uma pastagem contaminada, né, um ambiente contaminado, a um estabelecimento rural que não fez o controle da doença. Nos seres humanos, também é muito grave, é uma doença de difícil diagnóstico, né? Assim que tiver os primeiros sintomas, né, a pessoa tem que procurar o atendimento médico, porque ela causa dores nas articulações, né, que esse é o principal sintoma, calafrios, febre, né? Então, as pessoas que têm esse contato maior com os animais, né, devem se preocupar quando tiver esse tipo de sintoma, né? Só que são sintomas muito gerais, né, e só o médico mesmo que vai poder fazer esse diagnóstico através de exames laboratoriais também. No ser humano, recebe o nome, a doença continua com esse mesmo nome aí, ou tem um outro nome que é dado? Brucelose também. Também, né? Inicialmente ela foi chamada, quando ela foi descoberta, né, que era uma doença de ovinos, que era a brucelose dos ovinos, transmitida para seres humanos, que é um pouco diferente, ela foi chamada de febre de Malta. Então foi o primeiro momento em que essa doença foi descoberta aí por isso em que seres humanos. Outra coisa, João Marcelo, o consumo da carne, por meio do consumo da carne, é possível contrair a doença? Isso é bastante importante também. A principal forma de transmissão da doença, né, é pelo contato. Mesmo porque hoje os produtos já passam por os produtos que nós consumimos, principalmente os laticínios, por onde a bactéria pode sair, né, a bactéria pode infectar a glândula mamária e sair ali e contaminar o leite. Só que os produtos lácteos hoje são todos inspecionados. O que nós consumimos nas cidades são todos produtos inspecionados que passam por uma pasteurização, passam por diversos tratamentos que eliminam. Então, qual que é o ideal? O ideal é que não tivesse brucelose no rebanho, porque o risco para o ser humano seria zero, né? Então, por isso que existe esse programa, nós estamos baixando a prevalência, né, desde o primeiro estudo de 2002 para o último, né, que foi feito 10 anos depois, baixou a prevalência, ou seja, a ocorrência dessa doença aqui no rebanho mato-grossense de 10% para 5%. Pela carne especificamente, tendo passado pelo serviço de inspeção, não existe risco de contrair a doença. É risco zero, então? Risco zero. Porque às vezes eu quero lá no restaurante, eu peço um bife mal passado. Quanto menos ele passar pelo processo de fritura ou cozimento, ele terá mais crueza, terá, imagino eu, uma chance maior de qualquer eventual doença se manifestar. Passou pelo serviço de inspeção, não existe risco, tá? É totalmente liberado para o consumo. Quem pode contrair essa doença também, na mesma linha de pessoas que lidam com os animais, são aqueles que também trabalham nos frigoríficos, que ali também pode ter um contato com o animal, né? Mas na carne não tem risco. Muito bom, viu? É bom a gente saber disso, porque eu já recebi, inclusive, informações, até aqui próprio, quando o assunto foi na pauta de que a gente fosse chamar aqui, convidar alguém do INDEA, para perguntar isso, para saber se riscos
pela carne. E o João Marcelo está aqui, um dos coordenadores lá do nosso, do órgão que é especializado, né, nesse assunto, responsável. O João Marcelo, que é do INDEA, está aqui dando a garantia que é zero pelo consumo da carne, né? Então, a gente fica mais aliviado com isso. Professor. Existe uma parceria, coordenador, entre o Senar Mato Grosso, a FAMATO e o INDEA. Qual a importância dessa parceria e qual é a contrapartida do próprio INDEA? A defesa sanitária animal se faz a várias mãos, né? O INDEA, o Ministério da Agricultura, não faz defesa sanitária animal, né, sem a participação dos envolvidos, né, os produtores rurais e aí as suas representações, como é o caso da FAMATO, né? O Senar, assim, particularmente, ele faz um trabalho muito importante de formação de agentes de saúde animal, que depois podem ser os vacinadores cadastrados pelos médicos veterinários. Então, o Senar forma esses vacinadores, né, um curso teórico-prático, né, muito bem construído, e esses vacinadores, então, a partir daí, podem ser cadastrados por um médico veterinário autônomo, né, que vai certificar essa vacinação, feita por esse vacinador. Então, é uma parceria bastante, assim, extremamente importante, né, e a gente faz questão realmente de trabalhar sempre em conjunto com os maiores interessados na defesa sanitária animal, que são os próprios produtores rurais. Nós falávamos agora há pouco de vacinação, não é? Que a obrigatoriedade de 3 a 6 meses que você falou? De 3 a 8 meses. 3 a 8 meses. Pegando esse gancho da vacinação, nós que eu falo, nós mato-grossenses, o estado de Mato Grosso está livre da aftosa já há mais de quantos anos já? O último foco de febre aftosa ocorreu em 1996. Em janeiro de 1996. 90, quer dizer... Então já vamos chegando a quase 30 anos já sem nenhuma ocorrência dessa doença aqui no estado de Mato Grosso. Que é ótimo do ponto de vista, todos os pontos de vista, né, mas do ponto de vista comercial então, porque eu lembro que a última notícia que eu tive, que eu ouvi de restrição quanto à nossa carne, a carne mato-grossense, foi da Rússia, faz um bom tempo já, né? Mas isso sumiu de vez, não tem mais por conta dessa situação, né? Quando há algum alerta de ter algum animal que possa eventualmente vir a estar contaminado, quais são os procedimentos aí? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O importante, né, agora nós já tiramos a vacinação, né? Então a responsabilidade do produtor rural agora é se observar qualquer sintoma da febre aftosa, né, animais mancando, animais babando, né? E atinge vários animais, porque é uma doença altamente contagiosa, ele notificar o INDEA. O INDEA está presente em praticamente todos os municípios do estado, né? Só não está presente num município que é São Pedro da Cipa. Os demais têm a unidade do INDEA. Então o produtor rural pode ir lá procurar pessoalmente, nós temos equipes treinadas e com materiais suficientes para fazer todo esse diagnóstico. Então ele vai notificar o INDEA, pode ser por telefone, pode ser anônimo, pode ser denúncia. Nós vamos lá, nós temos um prazo de 12 horas para fazer esse atendimento. Nós vamos lá e vamos fazer o diagnóstico, vamos dar a resposta ao produtor. Se houver suspeita de febre aftosa, vamos colher materiais e encaminhar ao laboratório do Ministério da Agricultura, que fica lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, né? Então, todos os meses ou várias vezes ao ano, a gente faz algum tipo de atendimento, né? E todas as suspeitas até agora têm sido descartadas. Negativos, né? Mas não pode acontecer de eu, Paulo, estou lá, não tenho o meu rebanho, eu percebo que tem uns lá, eu vejo que tem alguns animais que estão assim, com essas características e sintomas que você apontou. Só que se eu disser, eu posso pensar, né, que, poxa, se eu for lá, eu vou alardear isso, vai prejudicar meu trabalho, vai prejudicar meu comércio, a minha parte comercial. E eu estou falando isso porque eventualmente pode ter alguém preocupado com isso. Isso vai ser um dano terrível, né? Tanto para o meu particular aqui, como se o próprio Estado divulgar que apareceu ali uma suspeita de febre aftosa. Quer dizer, isso é um catastrófico, né? Tem disso de as pessoas terem esse receio. E qual que é a recomendação? Ó, sem essa, nego. Deu problema aí, suspeita.
faça a denúncia, procure o INDEA, porque senão vai ser pior. É justamente assim, né? Muito pelo contrário, se o produtor não notificar, a doença pode se espalhar. O produtor não consegue resolver o problema da febre aftosa dele sozinho na propriedade. Então, é uma doença altamente contagiosa que dissemina por várias formas, né? Inclusive pelo ar, né? E pelo contato com outros animais cerca a cerca, até mesmo nos sapatos, né? Ou no pneu de veículos. Então, quer dizer, a forma de disseminação dela é muito, muito rápida. E como nós tiramos a vacinação, a velocidade de disseminação se torna mais rápida ainda. Então, o INDEA, juntamente com o Ministério da Agricultura, inclusive a FAMATO, a Acrimate, os órgãos aí envolvidos, né, fazem parte de uma equipe gestora. E um dos nossos principais desafios é justamente isso, esse aí, trazer o produtor ao lado do INDEA para fazer essas notificações. Porque se a doença for detectada rapidamente, o INDEA e o Ministério vão conseguir resolver o problema sanitário, vão erradicar a doença e nós vamos recuperar o nosso status sanitário rapidamente. Aí o prejuízo diminui. Agora, se esperar, se não notificar, é pior, a doença espalhar, aí os danos podem ser realmente catastróficos. Então, meu caro Lorenberg, você que só pede para o Jaime Campos aqui no estado de Mato Grosso em termos de rebanho, tem algum problema lá, não adianta esconder não, para não dar problema, mas dá prejuízo não, vai dar prejuízo se proliferar, entendeu? Se proliferar, você já viu, vai virar um troço sem, pode ser até que seja até sem solução depois. E a sua fazenda pode ter prejudicado. A minha fazenda. A minha faz limite com a sua. A minha fazenda que eu vou comprar com a Mega Sena da virada. Olha só, vamos para o intervalo. Antes de ir para o intervalo comercial, rapaz, eu tenho um recado muito importante. Olha só, vamos falar de fim de ano, olha só, rapaz, de solidariedade, Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então sejamos solidários com os mais necessitados. Doe principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe também. Os brinquedos que fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ao lado do SAMU. E ainda nas lojas Moda Verão e Rotary, lá do CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, esperança e amor ao próximo. Ficava esperando ali, o Rômulo, você não colocou, né? Eu queria ver aquelas imagens assim que a gente costuma ver. Ah, tá, enguiçou ali, bem no meio do curso, enguiçou. Mas olha, a ideia é essa, seja empático e solidário. A hora de você estender a mão a quem precisa muito desse afeto nesse fim de ano é agora o Natal Solidário do Grupo Gazeta de Comunicação. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião nesta noite de sexta-feira. Vamos aos destaques do Gazeta, www.gazetadigital.com.br. A gente separou aqui, duas notícias para você. A ministra do Supremo Tribunal Federal, o STF, a Carmen Lúcia, ela votou pela improcedência, Lorenberg, da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, proposta pelo MDB Nacional para a suspensão e inconstitucionalidade da decisão que decretou a intervenção do Estado na saúde de Cuiabá. A decisão de março determinou
a intervenção e ela segue em vigor até este mês próximo de dezembro. O voto apresentado nesta sexta-feira, dia 17, deu início ao julgamento virtual da ação. Nele, a ministra converteu o exame da medida cautelar em julgamento de mérito, rejeitando os argumentos do MDB de que o Estado deveria ter sua própria lista de princípios constitucionais sensíveis, ou seja, um rol taxativo de critérios para decretar ou não a intervenção. Para Carmen Lúcia, o texto que trata da intervenção federal ou estadual de procedimento excepcional lá no sistema federativo deve ser adotado exclusivamente nas hipóteses e condições taxativamente previstas na Constituição da República nos artigos 34A, 36, aspas, não sendo permitido ao Constituinte estadual reduzi-las ou ampliá-las. O fogo que avança pelo Pantanal mato-grossense já destruiu cerca de 1 milhão de hectares do bioma na região. A equipe do Grupo Gazeta de Comunicação percorreu 80 quilômetros da Transpantaneira e se deparou aí com um cenário de destruição causado por incêndio que já se propaga há mais de uma semana. Diante do calor intenso, grande parte das áreas alagadas sumiu no trajeto até uma das bases do Corpo de Bombeiros. Dezenas de jacarés foram flagradas aí numa disputa por espaço no que sobrou, não é, de uma poça d'água que fica ali na lateral. Alguns deles, inclusive, morreram carbonizados ou então pela seca. As imagens são degradantes, são fortes. É importante que a gente esteja falando sobre isso aí, porque é histórico o que a gente está vendo. E o trabalho, eu sei que o governador em exercício, Otaviano Pivetta, já criou uma equipe especial, não é? Um grupo especial para fazer esse trabalho não só de monitoramento, mas de combate de imediato. Nós convidamos inclusive aqui o comandante do Corpo de Bombeiros, que só não veio ainda por conta dessa demanda aí, mas logo logo estaremos aqui atualizando você sobre, e tomara que não tenhamos mais avanço, né? Tomara que a chuva venha para dar uma trégua, e porque, nossa, você vê essa destruição aí, corta o coração realmente. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas aí, ó, essa questão aí é exclusiva, essa matéria do Pantanal é exclusiva. Nossa equipe foi lá, a equipe do Grupo Gazeta. O Rômulo está falando comigo aqui no ponto. Rômulo, o que você está falando, rapaz? Está falando que tem mais notícia aqui. Ei, Rômulo, a Caroline não colocou, não. Caroline colocou aqui? Espera aí, rapaz, eu vou olhar aqui. Caroline, ela acha que coloca, mas ela não coloca, rapaz. Ela ficou meio Mato Grosso. É, essa aqui mesmo. Desculpa, Caroline, eu que errei aqui, tá? Eu não olhei, então devo desculpas aqui. Dizendo o seguinte, está aí no Gazeta Digital. Põe aí, por favor, Rômulo. Mato Grosso pode ser impactado nas próximas 72 horas por temporais. A previsão faz parte dos dados usados pela Energisa para monitoramento do clima e preparação das equipes para possíveis impactos no fornecimento. A companhia montou aí um comitê de alerta que está todos os dias e em tempo real atuando
em conjunto com forças de segurança do Estado, como o Corpo de Bombeiros da região metropolitana, Departamento de Trânsito e Defesas Civis do Estado e também dos municípios. De acordo com informações aqui da meteorologista Ana Paula Paz, que é consultora da empresa, no caso da Energisa, nesta área, a virada do tempo deve começar nas próximas horas. O calor, esse calor extremo aí, com um pico estimado em 43 graus Celsius, deve se chocar com uma massa de instabilidade vinda do sul e sudeste do país, e esse encontro vai provocar fortes chuvas. Gazeta Digital, agora sim, você pode clicar aí, tem essas, mais detalhes inclusive, não é? E outras notícias. Uma notícia até a gente pode chamar de boa, porque se vem chuva, não é? Se coloca trégua nessa parte dos incêndios, mas tomara que não venha com aquela intensidade muito forte para não provocar maiores danos, né? Resolver um problema e causar outro, como alagamento, por exemplo. Torenberg, eu queria que você comentasse, e a gente vai seguir já já com o João Marcelo aqui, essa posição da gloriosa Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Não está tendo êxito a parte do MDB ou da parte que está incomodada com a intervenção. Eles continuam mantendo o mesmo posicionamento, né? Vai até onde isso? Paulo, você tem razão. E, amigo telespectador, uma única observação. Veja, o MDB entrou com 2 recursos no Supremo Tribunal Federal. Um deles é exatamente esse que o Paulo acabou de ler. O que o MDB argumentava? Dizendo que a Constituição do Estado de Mato Grosso não contemplava a intervenção. Só que a ministra muito bem lembrou que a Constituição Federal já o faz, sim, que está no artigo 34, que foi citado pela matéria, artigo 34 e 36. Por conta disso, o seu posicionamento foi a manutenção, ou melhor, o seu argumento foi para manter a constitucionalidade da intervenção. Ou seja, o MDB, pelo menos por enquanto, perdeu essa briga inicial. Eu acho que por enquanto não vai mudar. Eu acho que não tem, pelo menos, só se houver elemento novo aí, mas pelo que está desenhado aí, enfim. E dezembro está chegando também, né? Porque encerra agora em dezembro. O João Marcelo está aqui. Nós estamos entrevistando aqui nesta noite no programa Opinião o glorioso João Marcelo Brandini Nespoli. Você é parente do Nespoli lá do Nespoli lá da GER? É Nespoli também, né? Lá na GER tem um Nespoli lá, que é o presidente Não, né? Pode até ser, mas eu não conheço. É mesmo, tem um vozeirão assim, voz de locutor de rádio. Ô João Marcelo, eu queria saber o destino dessas multas. Aliás, não é das multas, eu queria saber do dinheiro. São multas aplicadas pelos fiscais, não é? E eu sei que teve agora, num passado aí não muito distante, 5.861 fiscalizações, e houve a aplicação aí de 58 multas entre 15 de junho a 15 de setembro. Quando a aplicação dessas multas que são feitas aí pela fiscalização, nesse período aí, o chamado vazio sanitário, o índice de arrecadação, quanto dessas multas realmente entra nos cofres? Não consigo aqui precisar exatamente quanto, porque o produtor tem ainda, né? Vou falar de maneira geral, né? Porque essa é uma área, como recorrer, uma outra área, que é da área vegetal do INDEA, né? Ele tem duas possibilidades de defesa, né? Em primeira instância, em que ocorre o julgamento por um julgador do INDEA, e depois, em segunda instância, por um órgão colegiado. Então ele pode ali ainda ter essa multa cancelada, ou então
mantida, né? Alguns produtores já fazem logo o pagamento da multa, né? Resolvem fazer o pagamento da multa e não entram com recurso. Então, eu não tenho exatamente esse dado aqui para te passar, né? Esses recursos são para o Tesouro do Estado. Porque assim, o João Marcelo é veterinário, né? Ele é dessa parte animal, e eu já aproveito que ele vem aqui e já dou umas cutucadinhas para saber da questão da soja. Porque essa fiscalização aí, eu falei que foram aplicadas aí 58 multas, né, nesse período aí de junho a setembro, foi durante o período do vazio sanitário da soja. Essa medida geralmente usada para combater aí a proliferação de pragas e doenças na lavoura, né? E aí, essa informação a gente vai ficar devendo, mas eu vou logo convidar alguém desse setor aqui, já que nós somos campeões de quase tudo na lavoura, no agro, né? Então, para a gente também saber mais sobre essas questões. Professor Lorenberg. Coordenador, eu estava lendo a sua dissertação de mestrado e li toda ela, Situação Epidemiológica da Tuberculose Bovina no Estado de Mato Grosso, de 2012. Eu destaquei um trecho, porque esse trecho me chamou muito a atenção. Entre aspas, em Mato Grosso, as prevalências da tuberculose bovina, tanto de focos quanto de animais, são baixos e a infecção estão mais concentrada em propriedade de leite, com maior grau de tecnificação, no modo de produção. Fecham aspas. Eu tenho aqui duas perguntas, coordenador, eu vou fazê-las juntas. Hoje, 11 anos depois da sua dissertação, da sua apresentação, mantém-se essa baixa prevalência de tuberculose bovina ou não? E a segunda, com relação ao controle da doença no Estado, qual é o quadro que se tem hoje? Esses estudos eles são feitos de tempos em tempos, né? Então, para saber exatamente a prevalência, né, é necessário fazer um outro estudo epidemiológico. Mas o que acontece é que o Estado de Mato Grosso já tem fatores protetivos para essa doença, né? Essa é uma doença que é mais facilmente transmitida entre animais que ficam muito aglomerados. E o nosso sistema de produção predominante, né, é o extensivo e de corte. Né? Então, isso aí já, do ponto de vista da nossa organização do sistema produtivo, já protege. Né? Além disso, nós temos um clima que tem um período de seca muito bem definido. E para essa bactéria, causadora da tuberculose em bovinos, isso não é bom, vamos dizer assim. Isso ajuda a eliminar essa bactéria do ambiente. Ela não consegue persistir muito tempo no nosso ambiente por conta disso. Né? Então, como o primeiro estudo que foi feito, né, já foi feito após, né, ou seja, antes não tiveram grandes procedimentos de controle, né, acredita-se, né, que ainda tenhamos baixas prevalências por conta desses fatores protetivos. Né? O próprio estudo mostrou que ele ocorre mais em gado de leite, mas mesmo assim em baixos níveis aqui no estado de Mato Grosso, justamente porque esse tipo de rebanho, normalmente, são animais que têm uma vida produtiva mais longa, né? Um tempo de vida individual de uma vaca leiteira é maior, normalmente, do que uma vaca de corte, do que de um bovino de corte. Né? Isso é um fator de risco para a tuberculose. E também porque esses animais têm uma tendência a serem criados mais aglomerados, ou seja, são sistemas de produção mais intensivos. Né? Isso também é risco para a tuberculose bovina. Pois bem, está aí a explicação do João Marcelo, que continua conosco aqui, o João Marcelo do INDE, e a gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já. E olha que o Opinião está de volta, programa Opinião na sua noite de sexta-feira, aqui na sua TV Pantanal, direção-geral João Dorileu Leal. Olha só, o Lorenberg, quando ele pergunta um bocado me pergunta várias coisas, né? Teve uma delas que ele perguntou da vez passada que o João Marcelo não respondeu, mas vai responder já já.
eu vou, antes de o João Marcelo responder, eu vou chamar você para um recado importante, que é o recado da Maxlog. Acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, dado o recado aí então da nossa Maxlog. O Lorenberg perguntou da vez passada, no bloco anterior, para o João Marcelo, dentre as perguntas tinha do controle da tuberculose, é isso? Exatamente. E ficou essa, ele respondeu a uma série de outras e ficou essa sem responder. Eu queria que você aproveitasse então. O controle da tuberculose, a forma mais eficaz está justamente facultativa aqui no estado de Mato Grosso, não é obrigatória. Então o produtor pode procurar um médico veterinário para examinar os bovinos, e eliminar os animais que apresentarem um resultado num teste que é feito no próprio animal, chama teste cutâneo, eliminar esse animal do seu plantel, isolar e depois eliminar esse animal. Então é voluntária, isso fica a cargo de cada produtor, recomenda-se principalmente a esse tipo de rebanho leiteiro, com maior aglomeração de animais, mais tecnificado, mais intensivo, onde tem maior risco. Então o produtor procura o médico veterinário para fazer esse trabalho. Além disso, existe um sistema de vigilância, então nos frigoríficos, quando se encontra algum tipo de lesão desse tipo, a carcaça sofre outro tipo de destinação, e o INDEA vai lá nesse estabelecimento. Então, se encontrar no frigorífico, o INDEA vai lá nesse estabelecimento rural para verificar o que está acontecendo. Então, torna-se obrigatório o exame em rebanhos leiteiros desse estabelecimento rural e se elimina os animais que, porventura, venham ter a tuberculose. Então, isso são ocorrências esporádicas, mas de vez em quando o INDEA faz algum tipo de atendimento desse tipo, mesmo porque a prevalência aqui no estado, com o próprio estudo demonstrou, é baixa. Maior preocupação para rebanhos leiteiros. Ok. O nosso senador, hoje ministro Fávaro, ele, por meio do MAPA, que é o ministério que ele comanda hoje, há uns 3 meses, mais ou menos, decretou aí emergência zoosanitária quanto à gripe aviária. Parece que são 180 dias, para que houvesse as tratativas, as tomadas de providência nesse sentido. E a pergunta minha é justamente essa: quais são as medidas tomadas aqui no estado, pelo INDEA, para esse combate aí à gripe aviária? Bom, quando se fala de gripe aviária aqui no estado de Mato Grosso, a gente fala de prevenção, porque a doença nunca ocorreu aqui no nosso estado, não ocorreu em nenhum tipo de aves. Ela vem ocorrendo aí no litoral, principalmente nos estados do litoral brasileiro, onde tem maior quantidade de aves aquáticas relacionadas ali às praias, e tal. Ocorreu mais próximo agora, mais recente aqui no Mato Grosso do Sul, em aves domésticas, mas não comerciais. E também ocorreu na Bolívia, no início do ano, em plantéis industriais, plantéis comerciais. Então aí são uma série de medidas, entre elas, proteger o nosso plantel comercial, que está entre os maiores do Brasil, somos grandes produtores de carne de frango e de ovos, então os estabelecimentos comerciais de aves aqui no estado de Mato Grosso são todos registrados junto ao INDEA e cumprem aí medidas rígidas de biosseguridade. É uma proteção através de barreiras sanitárias, portaria,
telas especiais para impedir, finas, né, de 2,5 centímetros no máximo, para impedir o acesso de aves silvestres. Né? Fizemos já um trabalho educativo com esses produtores e estamos também fazendo fiscalizações constantes. Né? E para o público em geral, né, para quem tem lá a sua ave de fundo de quintal, até mesmo para consumo no seu dia a dia, né, o que a gente pede é que, havendo, né, mortalidade de aves, havendo alguns sintomas do tipo tosse, espirro, sintomas nervosos que a gente chama de um andar cambaleante, né, a ave fica meio estranha, não se porta muito bem assim em relação, né, pode ficar apática, né, que procure o INDEA também, faça uma notificação. Atendemos já muitas notificações desde janeiro, né, de aves, esse tipo de aves, e uma em aves silvestres, e os exames laboratoriais ainda continuam demonstrando que não temos essa ocorrência aqui no estado de Mato Grosso. Você me deu uma deixa aí para eu fazer a seguinte pergunta. No estado de Mato Grosso, em Cuiabá, por exemplo, nós temos muitas feiras livres. Eu, particularmente, sou um fã de feira livre. Eu adoro o povo, adoro aquele comércio das pessoas vendendo os hortifruti, vendendo inclusive carne bovina, suína, e ali tem tudo, né, nas feiras. Eu gostaria de saber da fiscalização, se você sabe me informar, a quem cabe a fiscalização quando se vende animais vivos. Você falou aí de frango, por exemplo. Quando você vai lá, você não sabe a procedência. Às vezes o cara vem do sítio justamente para a feira, aí expõe ali tem ali um cercadinho ali, enfim, uma banquinha, uns caixotes com alguns frangos vivos. Isso não é muito comum acontecer, mas acontece de a gente ver. Eu já comprei, inclusive, galinha viva. Quem que controla isso? Porque o consumidor que está passando, ele compra, ele vê, pesa, pega assim, o peso, a balança dele é a mão, né? Ele pesa assim, vê se está gordinha, essa eu vou levar. Mas aí não se sabe, ninguém tem atestado de se está bem ou se não está, de saúde o animal. Quem que fiscaliza isso? Se for já o animal abatido, né, o produto, né, a carne, o ovo, aí quem fiscaliza é a vigilância sanitária. Em termos de animais vivos, aí é o INDEA. Isso já ocorreu com maior frequência. Hoje já diminuiu bastante. É pouco comum. E é proibido. Né? É proibido fazer esse tipo de comercialização de animais vivos. Então, o animal, para ser consumido, ou ele é consumido pelo próprio produtor no seu estabelecimento, né? Lá ele faz o abate dele, faz o seu consumo, né, tranquilo. Ou então ele tem que ser enviado para um frigorífico, para o abate correto, com todas as medidas, com toda a segurança sanitária, com todas as medidas higiênico-sanitárias para garantir o quê? Que aquele animal não tem nenhum tipo de doença potencialmente transmissível para o ser humano e também que aquela carne não está contaminada com outras coisas. Porque no frigorífico, né, todas as medidas ali, né, garantem que não tem contaminação daquela carne, daquela carcaça. Né? Então tem que passar por isso. Então fique esperto aí, viu? Porque se você verificar na feira livre, alguém vendendo galinha lá, viva, frango vivo, né, você tem que denunciar. Porque você não sabe a procedência e de repente está contaminada e você vai consumir carne contaminada, e aí mesma coisa no fim do ano, né? Agora chegando aí, o cara vai comprar leitoa, eu conheço gente que em feira, eu já vi, né? Gente vendendo porco, né? Vendendo leitãozinho ali, vivo, né? Que é um troço que você não tem a informação e cabe ao INDEA fazer esse tipo de fiscalização. Então, se você souber de alguma coisa, você tem uma forma de denunciar? Qual que é o telefone? Pode se procurar qualquer unidade local do INDEA. Né? Nós temos denúncias pelo 0800 065 3015, né, que funciona em horário de expediente. Ou os telefones do INDEA, de todas as unidades estão disponíveis na nossa página. Né? Na página do INDEA estão lá os telefones, ou procurar pessoalmente uma unidade do INDEA para tomar as providências. E quer ver uma dica que eu dou? Vai no Google, se você não souber onde que fica o INDEA, digita lá INDEA Mato Grosso, ou na cidade que você tiver,
Indeia traço MT, sede, aí coloca lá e vai aparecer um monte de informação. É evidente que uma delas vai ter lá o que você precisa, ou o telefone, aí você se informa melhor, né? O fato é que você precisa ajudar a fiscalizar isso aí, porque senão pode estar você ou seu vizinho consumindo carne contaminada, né? Enfim. Lemberg, antes de você seguir com a sua pergunta aí, sabe como, já bateu galinha? Não. Não? Não. Quem é do interior que nem eu, minha mãe deve estar assistindo, ela vai rir agora. Minha mãe matava a galinha da forma mais destroncada, como é que fala? Cara, que terrível que é aquilo. Ela puxava o pescoço assim e tal, e a galinha saía toda desnorteada até dar o último suspiro. E dessa para uma melhor, né? E eu fui tentar fazer isso uma vez. A galinha saiu correndo, assim, ó. Sai, milagre desse cara. Mais ou menos assim, sabe? Então é terrível, assim. E eu fiz a facilidade que agora outro já pega a faca, já sangra mesmo ali, né? Mas os que matam destroncado, como a minha mãe matava, quando a gente morava mais no interior, né? É terrível isso, né? Coitada da galinha. Mas a forma que muitos ainda fazem é essa, matar destroncado. Professor. Coordenador, no primeiro bloco, há uma pergunta do Paulo. O senhor chegou a dizer que há mais de 30, melhor dizendo, o último foco da febre aftosa foi exatamente há mais de 30 anos. Mas mesmo assim, o INDEA não perdeu ainda as oportunidades de falar sobre a doença. Eu tenho aqui, no dia 18 de dezembro de 2018, teve um encontro do IDEA com os produtores, lá em Nova Brasilândia. E na oportunidade o senhor chegou de fazer uma palestra, entre outras pessoas, mas a palestra do senhor era exatamente sobre programas de defesa sanitária animal e vegetal e de inspeção dos produtos e subprodutos de origem animal. O senhor poderia nos dizer, rapidamente, a importância dessa palestra, de uma palestra como essa, e se esses encontros são corriqueiros entre o IDEA e os produtores rurais? Isso é de extrema importância, né? O nosso contato com o produtor é no nosso dia a dia, nas nossas unidades, né? Fazendo reuniões, fazendo palestras, porque realmente o produtor é que executa a maior parte das ações de defesa sanitária animal. O que o INDEA faz é certificar todas essas ações, né? De vacinação, de declaração de estoque, de controle do trânsito de animais, né? Qualquer animal para transitar tem que ter a guia de trânsito animal, exceto cães e gatos, né? Então esse é um trabalho constante e está assim se tornando cada vez mais necessário, justamente por conta dessas doenças que vão sendo erradicadas, né? Como é o caso da febre aftosa agora, que ainda já estava erradicada, agora ainda vamos ser certificados no ano de 2025 pela Organização Mundial de Saúde Animal como livres de febre aftosa, agora sem vacinação, com certificação internacional. Então, quando essas doenças a gente começa a erradicar doenças, né, peste suína clássica, né, começa a erradicar, é muito importante manter esse status sanitário. Então, essa certificação garante mercados e nós precisamos manter. E tudo que nós falamos aqui de notificação de doença é de extrema importância. Porque se a gente detectar a doença no primeiro estabelecimento aqui do estado de Mato Grosso, a nossa ação vai ser muito mais eficaz. Nós vamos agir rapidamente e vamos reconquistar o nosso estado sanitário e vamos evitar prejuízos econômicos, né? Então, isso é uma tradição dentro do INDEA e agora surgem novos, com o plano estratégico, né? Nessa época aí já deve ter falado do plano estratégico, que o plano estratégico começou em 2017, né? E desde lá que nós estamos fazendo toda a programação para chegar na retirada de vacinação que ocorreu o ano passado, né? Então o INDEA se equipou, o INDEA melhorou sua estrutura, tudo isso foi uma exigência do Ministério da Agricultura para poder retirar a vacinação. Se a gente não tiver um INDEA bem preparado e fundamentalmente os produtores conscientes aí das suas obrigações, né, a vacinação jamais poderia ser retirada. Então provavelmente nessa palestra a gente deve já ter falado, já previsto a retirada de vacinação que ocorreu agora
no ano passado. E o Estado de Mato Grosso, por meio do INDEA, está preparado realmente. Aliás, teve recentemente aí um treinamento aí, uma espécie de um trabalho feito aí que buscasse o treinamento e tanto na questão do atendimento, as notificações aí suspeitas da doença que chama vesicular, não é? Justamente para manter essa escrita aí que estamos há 27 anos livre de aftosa, que sigamos assim. Eu tenho que encerrar o programa agora, João Marcelo. Só tenho tempo para agradecer você por ter vindo. Obrigado pela explanação, muito consciente, que realmente tem isso na veia. Obrigado. E esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Gostaria de agradecer em nome do INDEA e chamar todos os produtores, convidar a comparecer à unidade do INDEA até o final desse mês para fazer a sua comunicação de estoque. É obrigatória, né, e o produtor será muito bem recebido em nossas unidades. Gurenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente... Amanhã? Até segunda-feira. Segunda-feira a gente entrevista aqui a Antonieta Luiza Costa. Ela é da Casa das Pretas, é dia da consciência negra. Vamos falar sobre isso e muito mais. Também do Instituto Mulheres Negras, às 7h30 da noite. Segunda-feira, ponto facultativo. Mas a gente vai estar aqui no nosso Opinião. Até lá, se cuida, bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.